Sejam bem-vindos ao projeto Pergaminhos do Rei. O que você vai escutar a seguir não é motivacional bonitinho, não é para acariciar seus erros, não é para te fazer sentir bem por 5 minutos e te devolver exatamente do jeito que você chegou. Se você busca colo e não mudança, esse canal não é para você. Pode desligar agora, sério. Poupa o seu tempo e o meu. Esse vídeo não tem imagens, não tem cortes bonitos, não tem nada para sua atenção se agarrar além da própria voz que está falando com você agora. Isso é proposital. Vai exigir 100% da sua concentração. Então se acomode, esquece o celular do lado e fica só aqui, dentro disso, comigo. E se você ainda está aqui depois de tudo que eu acabei de dizer, parabéns pela escolha. Você está no caminho certo. A maioria já teria fugido. Mas não se engane. Existem milhares de mensagens por aí, prontas para você ouvir, todos os dias, o dia inteiro, sobre disciplina, sobre foco, sobre coragem. Você pode consumir todas elas, uma atrás da outra, e mesmo assim continuar exatamente a mesma pessoa daqui a um ano. Porque nenhuma palavra muda ninguém sozinha. Se você não escolher colocar em prática o que vai ouvir aqui, não existe ninguém, nem eu, nem esse projeto, nem pergaminho nenhum, que possa fazer isso por você. Vamos começar. Você acorda e já pega o celular antes de abrir os 2 olhos direito. No caminho do trabalho, já resolve 3 problemas que ninguém pediu. Chega em casa e já marcou alguma coisa para sexta. E à noite, quando o corpo finalmente para, a mente continua correndo e você pega o celular de novo, porque parar dói mais do que continuar. Do que você foge? Marco Aurélio, o imperador que governava o maior império do mundo e ainda assim escrevia à noite para si mesmo, disse: "Quão pouco tempo te resta e você ainda não vive para si mesmo." Ele sabia, há quase 2000 anos, que o ser humano tem talento assustador para se manter ocupado bastante para nunca se olhar de frente. A pergunta não é se você foge. Todo mundo foge de alguma coisa. A pergunta é: você sabe do quê? Existe uma ideia que muitos atribuem a Pascal de que toda a desgraça dos homens vem de uma única coisa: não saber ficar sossegado, sozinho, num quarto. Não é falta de dinheiro, nem de oportunidade. É a incapacidade de ficar parado consigo mesmo sem enlouquecer. Já tentou ficar 1 hora sem tela, sem música, sem ninguém? Em poucos minutos, o corpo já se contorce atrás de estímulo e você volta para o celular, porque o vazio que aparece no silêncio é insuportável. E, ao invés de perguntar por que esse vazio dói tanto, você decide que a solução é nunca mais ficar sozinho com ele. É aí que a correria nasce, não de ambição, de medo. Você enche a agenda de gente porque sozinho ouve coisas que preferia não ouvir. Aceita o namoro errado, o encontro que não devia, porque estar mal acompanhado ainda parece menos assustador que estar bem sozinho. Isso não é vida, é anestesia. Diógenes de Sinope, que morava dentro de um barril em Atenas e não tinha nada além do próprio corpo, andava pelas ruas em pleno dia com uma lanterna acesa. Perguntavam por quê com o sol brilhando. Ele respondia que procurava um homem, um ser humano honesto, presente, inteiro, sem 1000 distrações para sustentar a própria existência. Ele jogou fora até a caneca que usava para beber água, ao ver um menino bebendo com as próprias mãos. Se perguntava todos os dias quanto do que precisava era necessidade real e quanto era só muleta para não encarar a própria solidão. E você? Quantas muletas carrega, disfarçadas de compromisso, de relacionamento, de vida social ativa, de festa, de corpo ocupado? Você já ouviu ou já disse: "Eu precisava que o dia tivesse 25 horas"? Parece queixa inocente, não é? É confissão.
Quem precisa de mais horas não precisa de mais tempo, precisa de mais fuga. Se as 24 que já tem estão inteiramente ocupadas e ainda não é suficiente, o problema nunca foi a quantidade de horas. É que você tenta encher com atividade um espaço que só se preenche com presença. Sêneca escreveu ao amigo Lucílio que não é porque a vida é curta que sobra pouco tempo, é porque desperdiçamos muito dela que ela parece curta. Ele via a maioria morrer tendo vivido pouquíssimo, mesmo depois de décadas, porque passaram os dias ocupados com tudo, menos com a própria vida. Existe um livro na tradição bíblica, o Eclesiastes, escrito por um rei que teve tudo que um homem podia querer: riqueza, poder, festas, prazeres. E depois de ter tudo, escreve, com um cansaço que atravessa milênios, que tudo aquilo era vaidade e correr atrás do vento. Se um homem com poder e riqueza ilimitados sentiu esse vazio, o que te faz achar que você vai preenchê-lo com menos do que ele teve? Não estou dizendo que trabalhar, sair ou namorar é errado. A pergunta é: você faz essas coisas porque elas têm valor próprio ou porque parar é insuportável? Santo Agostinho viveu correndo atrás de prazer, status e reconhecimento, e escreveu depois que o coração do homem é inquieto até que descanse. Inquieto. Nunca parar, nunca se aquietar, nunca se permitir estar presente sem mais um estímulo, mais uma pessoa, mais uma distração. Nas próximas partes vou entrar em lugares que doem mais, o jeito que o amor e o sexo viraram fuga, o jeito que as redes sociais transformaram sua solidão em espetáculo, o jeito que essa gente toda ao seu redor, muitas vezes, não é companhia, é multidão. Mas antes, fica com essa pergunta, sozinho, sem responder rápido. Se amanhã sua agenda inteira fosse cancelada, o que sobraria de você? Se a resposta te assusta, ótimo. É exatamente aí que a gente precisa chegar. Você já reparou que quanto mais vazia uma pessoa se sente por dentro, mais gente ela precisa em volta para disfarçar isso? Não é coincidência. Se eu tenho gente demais na minha vida, eu nunca preciso ficar sozinho o suficiente para descobrir o que sobra quando ninguém mais está olhando. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos homens mais livres que já existiram, ensinava a separar o que está sob nosso controle do que não está. A maioria gasta a vida tentando controlar o incontrolável, a opinião dos outros, a presença constante de companhia, e ignora a única coisa que está em suas mãos, a própria mente, o próprio silêncio. Você está tentando controlar sua solidão enchendo ela de gente. Nunca funciona, porque solidão não é ausência de pessoas, é ausência de presença. Dá para estar cercado e continuar absurdamente só. Ninguém te questiona quando você trabalha demais. Pelo contrário, te elogiam, te chamam de dedicado. Mas pergunta a si mesmo: o trabalho que você faz é a expressão de quem você é ou é onde você se esconde de quem você é? Sêneca via homens ricos, ocupadíssimos, e dizia que eles não tinham tempo livre porque tinham medo do tempo livre. Ocupação para muita gente nunca foi necessidade, sempre foi fuga disfarçada de responsabilidade, e a única fuga que a sociedade aplaude. Você aceita jantar com quem não te acrescenta nada, vai em festa que não te dá prazer, marca encontro atrás de encontro, e no fim da semana está exausto sem saber o que valeu a pena. Isso não é vida social, é lotação de agenda. Diógenes dizia que a maioria vive tão preocupada em parecer alguma coisa para os outros que nunca sobra tempo para ser alguma coisa para si. Desprezava a aprovação social porque entendia que viver de acordo com a opinião alheia é a forma mais sofisticada de escravidão que existe. Um calendário lotado
É prova pública de que você é querido, ocupado, importante. Por dentro, você sabe que boa parte disso é vazio disfarçado de agenda. Das 10 últimas pessoas com quem passou o tempo, quantas escolheu de verdade e quantas aceitou porque dizer não parecia mais difícil que ir? Existe um jeito cruel de usar gente que ninguém ensina a reconhecer. Usar como remédio, não como relação. Ligar não porque quer saber da vida do outro, mas porque precisa de barulho na cabeça. Marcar encontro não por interesse genuíno, mas porque uma noite sozinho é insuportável. Entrar num relacionamento não porque encontrou alguém que faz bem, mas porque estar com qualquer um parece melhor que ficar consigo mesmo. Isso não é amor pelo outro, é uso do outro. Marco Aurélio escreveu que devemos tratar cada pessoa como fim em si mesma, nunca como meio. É isso que a carência destrói, transforma a gente em função. Função de me distrair, de me validar, de calar meu silêncio. Ninguém merece ser função de ninguém. Na tradição cristã, ama o próximo como a ti mesmo. Repara na estrutura, pressupõe que você já sabe amar a si mesmo. Quantas relações hoje nasceram de excesso, de transbordamento de quem você é, e quantas nasceram de falta, de precisar de alguém para se sentir completo? Jesus, nos evangelhos, se afastava das multidões para orar sozinho, em lugares desertos. Um homem cercado de gente todos os dias, e ainda assim precisava desse silêncio. Se até ele precisava, o que te faz achar que você vive bem sem nunca parar? Essas pessoas costumam ser vistas como as mais vivas, mas muitas vezes são as mais aterrorizadas com a própria companhia. Não conseguem recusar convite, nem ter um domingo vazio sem ansiedade. Cada espaço em branco na agenda é preenchido às pressas, porque espaço em branco significa confronto com o que passaram a vida evitando. Sêneca dizia que nada pertence tanto a um homem quanto o próprio tempo, e ainda assim é a única coisa que a maioria trata como se não valesse nada. No fim da festa, quando todo mundo vai embora, o que sobra? Depois da última mensagem respondida, quem é você quando ninguém mais precisa de você? Na próxima parte, vou entrar no lugar que dói mais. O jeito que o amor e o sexo, que deveriam ser encontro, viraram consumo, anestesia, fuga de si mesmo pelo corpo do outro. Fica com isso. Você não precisa de mais gente na sua vida. Precisa de menos fuga. E essas duas coisas quase sempre se parecem, mas nunca são a mesma coisa. Agora vou tocar onde dói de verdade. O sexo virou doença. Não no sentido médico, mas de que perdeu a função de encontro e virou só mais uma forma de anestesiar o vazio. Rápida, descartável e no fim tão vazia quanto tudo mais que você usa para fugir de si mesmo. Já notou como depois o vazio às vezes fica maior, não menor? Isso não é acidente, é sintoma. Existe uma distinção antiga entre tipos de amor. Um deles é o eros, o desejo, a busca pelo prazer e pela posse do outro. Isso sozinho nunca foi condenado. O problema é quando o eros fica sozinho, desconectado de afeto verdadeiro, de compromisso, de visão do outro como pessoa inteira. Aí o outro deixa de ser pessoa e vira objeto de consumo. E consumo se usa e se descarta. É por isso que tanta gente coleciona encontros e ainda sente no fim de cada um o mesmo vazio de antes, só que mais cansado, mais desconfiado do próprio valor. Agostinho, antes de se tornar um dos maiores pensadores cristãos, viveu anos correndo atrás de prazer sexual como quem corre atrás de qualquer fuga. Escreveu depois que confundiu, durante muito tempo, o tumulto do desejo com o calor do amor verdadeiro. Buscava alguém para amar,
mas na prática usava corpos para preencher um vazio que nenhum corpo poderia preencher. Repara na palavra tumulto, não paz, não encontro. Isso é o que sobra quando o sexo vira só descarga, a pressa de não ficar sozinho no fim de semana, a busca incessante por mais um match. Tudo isso tem gosto de tumulto, não de amor. Por que é mais fácil buscar sexo do que intimidade real? Porque sexo pode acontecer sem exposição verdadeira. Você pode estar na cama com alguém e continuar absolutamente escondido. E isso é conveniente, porque ser conhecido de verdade significa correr o risco de ser rejeitado pelo que você realmente é, não pela sua performance. Epicteto dizia que devemos examinar cada impressão e perguntar: isso é sobre o que parece ou sobre o que realmente é? Essa busca constante por novos parceiros é desejo de verdade ou fuga de uma dor que você nem nomeou ainda? Não há nada de errado em querer amar e ser amado. O problema é usar a busca frenética por amor como analgésico para não encarar o próprio vazio. Tem gente que troca de parceiro toda vez que a relação exige profundidade, porque o início é sempre mais fácil, excitação, novidade, atenção, sem ainda exigir a coragem de ser visto por completo. Isso não é buscar amor, é colecionar começos. Kierkegaard descreveu que a maioria vive em desespero sem sequer saber disso, disfarçado de rotina cheia, de relações superficiais que nunca exigem enfrentar quem realmente se é, e é mais perigoso justamente por não parecer desespero. As redes conseguiram transformar a solidão em espetáculo público. Você posta um encontro, o jantar, recebe curtida e por segundos parece provar que está tudo bem. Só que curtida não é intimidade. O vazio de antes de postar continua do mesmo tamanho depois, só que com verniz público. Transformaram até o luto de um término em performance, a busca por parceiro em vitrine, o corpo em produto validado por estranhos, e te fizeram acreditar que ser visto por milhares de desconhecidos é parecido com ser amado por alguém que te conhece de verdade. Não é, nunca foi. Diógenes fazia em praça pública coisas que a sociedade dizia que deviam ser feitas em segredo, argumentando que se algo é natural, não deve ser motivo de vergonha escondida nem de espetáculo, apenas de naturalidade. Ele recusava tanto a vergonha excessiva quanto a exibição vaidosa. Hoje fizemos o caminho contrário, transformamos o desejo em palco constante, para likes, para validação, e continuamos incapazes de falar com honestidade sobre o vazio que esse desejo, sozinho, nunca resolve. Da próxima vez que buscar alguém, pergunte com honestidade: eu quero essa pessoa ou quero fugir de mim através dela? Se for a segunda, nenhuma pessoa no mundo vai preencher isso. Você pode colecionar encontros até o fim da vida e o vazio vai continuar te esperando toda vez que o barulho parar. O amor de verdade exige exatamente o que você está evitando: presença, silêncio, exposição, permanência. Na última parte, vamos falar sobre solidão, silêncio e a coragem de encarar quem você é quando ninguém mais está olhando. Mas antes, fica com essa pergunta hoje à noite. Você está buscando amor ou fugindo de você mesmo através do corpo, da atenção, da validação de alguém? Chegou a hora de parar de fugir. Você passou a vida enchendo agenda, cama, feed, silêncio com barulho, tentando provar para os outros e principalmente para si mesmo que estava vivo. E depois de tudo isso, ainda sente, em algum canto escondido, que falta alguma coisa. Essa parte não vai te dar mais uma distração para somar as outras. Vai te pedir o oposto, que você pare. Os estoicos pensavam na morte todos os dias, de propósito. Marco Aurélio escrevia que podia deixar a vida a qualquer momento e que isso devia guiar cada pensamento, cada ato. Não era pessimismo, era clareza. Quando você lembra que o tempo acaba, para de gastar ele em coisas que só distraem. Para de aceitar convite que não quer, de fingir interesse em conversa que não interessa, de encher a agenda só para não encarar o silêncio. Sêneca dizia que devemos viver como se cada dia fosse completo em si mesmo, não porque a vida é curta,
mas porque só encarando o fim aprendemos a dar valor real ao presente. Se você soubesse com certeza que só te restam 6 meses, continuaria enchendo sua agenda do jeito que enche hoje? Continuaria com esse namoro, esse trabalho, esse jeito de tratar seu tempo como lixo? Se a resposta é não, você já sabe o que está sobrando na sua vida e o que está faltando. Antes das decisões mais importantes, Jesus se afastava. Ia para o deserto, para o monte, ficava a noite inteira em oração, sozinho, sem multidão. Repara, ele não fugia da solidão, buscava de propósito, como quem busca remédio, porque sabia que clareza de verdade não nasce no meio do barulho. Você já buscou o silêncio de propósito, não como punição, mas como remédio? A maioria só encontra silêncio por acidente, quando o plano cai, quando fica doente, e ainda assim encara isso como desgraça, não como oportunidade. E se a partir de hoje você escolhesse o silêncio, em vez de só sofrer com ele quando te encontra a força? Alexandre o Magno, o homem mais poderoso do mundo conhecido, foi visitar Diógenes, oferecendo qualquer coisa que ele quisesse. Diógenes, tomando sol, respondeu apenas que gostaria que Alexandre saísse da frente, porque estava tapando a luz do sol. O homem mais poderoso do mundo ofereceu tudo, e o único pedido foi que parasse de atrapalhar a única coisa que importava ali: a luz, o presente, a simplicidade de estar inteiro sem precisar de mais nada. Isso é liberdade, não a de ter tudo, mas a de não precisar de quase nada para estar em paz consigo mesmo. Se alguém te oferecesse tudo hoje, mais dinheiro, mais fama, mais parceiros, mais festas, você conseguiria responder que só precisa que parem de atrapalhar sua luz? Ou aceitaria na mesma hora, só para ter mais uma coisa com que preencher o vazio de amanhã? Voltamos à pergunta pendente. Se amanhã sua agenda inteira fosse cancelada, o que sobraria de você? Talvez medo, talvez tristeza represada há anos, talvez a lembrança de um sonho abandonado porque você estava ocupado demais correndo atrás de outra coisa. Seja lá o que sobrar, essa é a parte real de você. Tudo mais, a agenda cheia, os encontros, o trabalho excessivo, as redes sociais, os relacionamentos usados como remédio, é camada, proteção, fuga. Não vou dizer que a solução é largar tudo e virar eremita. Isso também seria fuga, travestida de sabedoria. O convite é mais simples e mais difícil. Comece a perguntar antes de aceitar cada convite, cada encontro, cada tarefa extra, se você está fazendo aquilo porque quer ou porque tem medo do que aconteceria se não fizesse. Separe um pedaço do seu dia, nem que sejam 10 minutos, para ficar exatamente como Diógenes ficava, sem nada além de si mesmo. Vai doer no início, a mente vai gritar por distração. Mas é nesse desconforto que mora a única cura real para o vazio que você vem tentando preencher com gente, sexo, trabalho, festa e redes sociais a vida inteira. Sêneca escreveu que ninguém é livre se é escravo das próprias paixões e da própria pressa. Marco Aurélio escreveu que quem descobre a própria alma nunca mais precisa buscar fora de si o que já tinha por dentro. E o Eclesiastes, depois de listar todos os prazeres e excessos de um homem poderoso, termina com um conselho curto: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isso é tudo para o homem. Não festa, não posse, não corpo, não multidão. Só isso. Você vai continuar enchendo o dia de gente para não encarar o que sobra quando todo mundo vai embora? Ou vai finalmente parar, nem que doa, nem que pareça o fim do mundo, e descobrir quem realmente é você quando ninguém mais está olhando, quando o barulho finalmente cala? A escolha, como sempre foi, é sua.